Boa noite. Como estão vocês? Tudo bem por aí? Como passaram o dia? Aproveitaram bem as oportunidades? Vamos nos preparar para o final do dia e para o dia de amanhã com a reflexão, a autoharmonização e o serviço de harmonização do mundo? Vamos nós? Muito bem. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todas vocês, todos vocês, porque esse é o nosso momento de comunhão, de harmonização, de aprendizado, de cura, de predisposição ao bem. Nada melhor do que voltarmos ao reino dos céus, porque essa é a receita de Jesus. Nós que buscamos tanto os produtos da elevação espiritual, que queremos resolver os problemas, que queremos sanar as doenças, remover os empecilhos, todos nós precisamos saber da receita do Mestre, que nos diz claramente: busquemos o reino dos céus, que tudo mais nos será acrescentado. Colocando assim, em primeiro lugar, a questão da sintonia, a questão da boa vibração é a nossa tarefa central. A partir dela, realizada ela, é que nós teremos franqueado as nossas almas e em nossas vidas as nossas melhores vibrações. Porque o que acontece com a oração, o problema da oração, é que nós pedimos errado, nós pedimos o que não nos faz bem, como crianças infantis que desejam não ir à escola, não fazer a lição, comer sobremesa antes do almoço. Nós não sabemos o que pedimos. Por isso precisamos nos elevar para ter nossos pedidos atendidos, porque nos elevando, nossos pedidos serão mais consequentes, serão mais sintonizados, serão mais apropriados. E somente quando os nossos desejos coincidirem com as nossas necessidades é que eles serão totalmente atendidos, sempre atendidos. Porque Deus nem sempre atende nossos desejos, mas sempre atenderá nossas necessidades. Passando então, obviamente, a atender todos os nossos desejos, quando eles sempre sintonizarem, quando eles sempre estiverem relacionados, afinados com as nossas necessidades. Que assim seja. Nós hoje queremos nos aprofundar no entendimento do que seja essa mudança, essa elevação, essa transição interior frente à transição exterior. Muito se fala em processos de mudança há muito tempo. Era inicialmente muitas previsões centradas no ano 2000, previsões que foram apoiadas pela tese do bug do milênio, segundo a qual aconteceria uma grande hecatombe tecnológica na passagem do milênio, fato que não aconteceu. Depois se supôs interpretar o fim do mundo nas profecias maias em 2012, mas logo se vê que o fim do mundo é apenas uma hipótese cinematográfica alimentada pelo cinema, porque o drama é muito adequado para produzir filmes de sucesso.
Mas nenhum sistema sério de profecia falou de fim dos tempos. Jesus claramente falou de fim de uma era, fim dos tempos. Mesma previsão da profecia maia. Então nós precisamos entender o que é esse final de uma era, o que é o início da próxima era, o que caracteriza a era que nós temos vivido, o que vai caracterizar a era que vai entrar. A astrologia também fala do fim da era de peixes e início da era de aquários, mas nunca previu o fim do mundo. E sejamos claros, um tempo como esse que nós temos vivido, uma história como essa que tem marcado a humanidade, com guerras inúmeras, escravidões terríveis, um péssimo uso da tecnologia, racismos, opressões à mulher, aos homossexuais, aos pobres, às minorias étnicas. Essa era precisa acabar. O fim dos tempos está longe de ser essa tragédia que o cinema anuncia, mas o fim dos tempos, o fim de uma era, o início de outra, muito melhor, é a melhor notícia que já foi dada na Terra. É claro que precisamos ficar apreensivos no sentido de se nós faremos jus a estarmos presentes nessa nova era. E para isso, Jesus nos trouxe uma parábola. A parábola do festim das bodas, que é como é mais conhecida, que fala de um rei que ia casar seu filho. Esse rei facilmente simboliza Deus. Esse casamento do seu filho é facilmente percebido, símbolo que é usado em vários outros momentos do Evangelho. O Filho de Deus, claro, é Jesus. E o casamento da criatura com o Criador, da terra com o céu, é exatamente o que ele veio fazer. A religação, a reunião, a integração da criatura com o Criador, da terra com o céu, exemplificando em si mesmo essa união, dizendo: meu Pai e eu somos um. Numa frase simples, clara, que no contexto da revelação de Jesus deixa claro que essa união se dará pelo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e amar a si mesmo, são os três amores, na verdade um só, que darão à criatura essa unidade em elevação, em profundidade, em beleza, em amor, com tudo que existe, com o melhor de si mesmo, o melhor do outro. O Deus em mim respeita, admira e ama o Deus que habita em você, amando então a Deus sobre todas as coisas, através da criatura, através de si mesmo, mas não na superficialidade de si mesmo, nem na superficialidade do outro, mas na profundidade, aonde está Deus, aonde está o Criador na criatura. Então, a parábola fala do rei que preparou por muito tempo, com muita antecedência, uma festa de casamento que simboliza essa ligação da criatura
ao Criador. A revelação espiritual fala que a vinda de Jesus para a Terra, um anjo, um arcanjo que já não possuía os corpos intermediários necessários à reencarnação, demandou cerca de 1000 anos, período em que essa entidade maravilhosa veio readquirindo corpos, os corpos espirituais necessários para, enfim, na gravidez de Maria, desenvolver o seu corpo material. Então, uma festa preparada há muito tempo, finalmente teve a sua preparação concluída e o rei falou aos seus servos: cheguem aos convidados, atinjam os convidados, avisem aos convidados que está tudo pronto. Os servos do rei simbolizam os profetas. Todos eles anunciaram a vinda do Messias. E a ação dos profetas claramente é um convite à criatura para que redirecione seu comportamento, seus pensamentos, seus sentimentos, suas palavras e suas ações para Deus. Conta a parábola que os servos não foram atendidos pelos convidados. Deram desculpas as mais esfarrapadas, as mais disparatadas, como, por exemplo, dizendo que acabaram de adquirir um terreno, não podiam ir à festa, que acabaram de casar-se, não podiam ir à festa, que acabaram de adquirir uma parelha de bois e não podiam ir ao casamento. Tudo isso simbolizando as prioridades humanas, como a família, as propriedades, as coisas, que tanto embriagam a mente humana, tanto entorpecem a mente humana, que impedem a criatura de realizar os movimentos necessários a que nós somos cotidianamente convidados de religação da terra com o céu. Religação, como dissemos, como Jesus disse, que é feita pela prática da compaixão, do serviço, da solidariedade, da fraternidade, do amor. Práticas que nós deixamos de lado pelo excessivo apego às coisas, à matéria, ao sangue, fazendo com que nosso amor seja um amor às coisas, um apego que nos impede de crescer, nos impede de seguir. O rei, quando ouviu dos servos a negação por parte dos convidados, teve uma iniciativa mostrando o seu grande envolvimento, a sua grande dedicação àqueles convidados. Disse a seu filho que fosse até os convidados, pensando assim: se não respeitaram os meus servos, sem dúvida respeitarão o meu filho, o filho do rei. Pois o que aconteceu, infelizmente, não foi isso. Os convidados, querendo não ser mais perturbados, resolveram matar
o filho do rei. Passagem da parábola que não requer maior interpretação, é claro, que isso quer dizer do tratamento que nós demos ao Filho de Deus. Outra versão da parábola do fim das bodas conta que os servos foram instados pelo rei a irem pelos caminhos e pegarem todas as pessoas que eles encontrarem e trazendo-as para a festa. E assim foi feito, e assim o salão se encheu de pessoas. Finalizando essa segunda versão da parábola, o rei, caminhando pelo salão, encontrou uma pessoa que não estava com traje adequado, chamou os seus servos e mandou que o lançasse nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. Pela surpresa que causou no rei o fato daquela pessoa não estar com traje adequado às bodas. Se a primeira versão claramente fala do tratamento que a humanidade deu a Jesus e dá até hoje, distraindo-se da mensagem principal em nome de interesses materiais que afundam, que envenenam o próprio cristianismo, a segunda mensagem fala mais diretamente da relação de Jesus, de Deus, com os povos da terra, porque a terra, segundo confirmaram os espíritos, e particularmente nós temos informação disso através do livro A Caminho da Luz, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que a Terra é formada por vários povos oriundos de diversos planetas, povos que eram parte desses planetas que não conseguiram a promoção, o acompanhamento, a evolução que esses planetas faziam. Então, esses povos que vieram de outros planetas são os repetentes de outras salas de aula que formaram a humanidade nessa enorme diversidade que existe. Jesus, compadecido da situação desses repetentes, elegeu-os como sua prioridade. Como ele já havia anunciado qual é o pastor que, tendo 99 ovelhas a salvo, não as deixa todas para buscar aquela que se perdeu. Foi isso que Jesus fez ao reencarnar entre os judeus, um dos mais rebeldes dos povos que vieram de outros planetas. Um dos mais avançados entre esses povos, os egípcios, constituem um povo que não apenas conseguiu se reharmonizar com poucos milênios na Terra, mas que com essa evolução foram capazes de retornar ao seu planeta de origem, deixando o Egito de hoje praticamente com nenhum ponto de conexão com o Egito antigo. Assim acontece também em grande parte com a Índia atual e a Índia védica, a Índia das grandes revelações, a China atual e a China de Confúcio, com a Lao Tse, praticamente nenhuma conexão. Então, houve a prioridade aos povos repetentes. Esses povos, como claramente foi o caso dos judeus, não aceitaram o convite de Jesus, e ele então depois mandou seus servos convidarem todas as pessoas que fossem encontradas nos caminhos
etapa da revelação de Jesus que é claramente identificada pelo convite aos chamados gentios, os não-judeus, que não só pela ação de Paulo de Tarso, mas principalmente por Paulo, mas por todos os seus colaboradores e por diversos outros discípulos, constituíram hoje a grande base do cristianismo, que é não judaica. Aqueles que não atendessem a Jesus seriam enviados a trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que não os que não forem cristãos, mas no que Cristo simboliza, aqueles que não atenderem ao convite, ao chamado do amor, serão enviados ao espaço sideral, trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Serão enviados a outros planetas marcados pelas expiações e provas, estágio em que ainda se encontra a humanidade, mas estágio que nós estamos largando, para pegarem no momento inicial as expiações e provas e reiniciarem a trajetória da dor. Ao contrário daqueles que, aceitando os exercícios de amor, de fraternidade, de compaixão, de serviço, deixados por Jesus, auto-regenerando-se dessa forma, pelo serviço, pela compaixão, pela caridade, que vão herdar a terra que se regenera. Esse é um conhecimento clássico trazido pelo próprio Jesus a respeito da transição planetária, que nós precisamos entender para saber o que está em jogo e como nós iremos atuar, por que valores nós iremos viver nesse final de tempos, nesse final de transição planetária, para mais tarde não alegarmos desconhecimento, não alegarmos ignorância. Essa é a mensagem de hoje, trazida pelo capítulo 114 do livro Prudente, a Saúde segundo Jesus, capítulo 114, Os Filhos do Calvário, que é a maneira como fica claro no livro Paulo e Estevão, que são tratados os povos sofredores da terra. A marca que o alto queria que Paulo priorizasse na sua pregação, no seu serviço, o atendimento aos filhos do Calvário. Convite que serve claramente a todos nós. Onde houver dor, nem pensem em justificar, em se isentar dessa dor com um pseudo-conhecimento da lei do karma, dizendo se eles estão sofrendo é porque têm que ser punidos. Deus não é Deus de punição, mas Deus de amor. Se eles estão sofrendo é para nos convidar à solidariedade, à compaixão, a fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. A mensagem de Jesus é límpida e clara. Busquemos a compaixão com tudo que existe, pensando na extração mínima de recursos naturais, parando com esse consumismo desenfreado e tolo que nos marca, sendo compassivos com as árvores, consumindo menos papel, nos posicionando contra o desmatamento, contra a exploração animal,
nos zoológicos, nos circos, nos matadouros, avançando na nossa dieta para cada vez menos consumir produtos animais, mas também no nosso vestuário, nos nossos calçados, nos nossos produtos. E, finalmente, uma solidariedade ao gênero humano, à raça humana, sem fronteiras de raça, de classe, de condição social, de condição cultural, de nacionalidade. Uma fraternidade sem fronteiras. Como a ONG Fraternidade Sem Fronteiras pratica e tantas outras, Casa do Consolador em São Paulo, o nosso Semente de Luz em São Vicente, e tantos outros. São inúmeras as chances institucionais de você ajudar os filhos do Calvário. E também, fora de todas elas, se você tiver essa energia, essa iniciativa, faça por você mesmo ou uma ONG ou um trabalho informal de prática, de exercício do amor, do serviço compassivo. O momento é claro. Faça agora o exercício de amor que você gostaria de ver no mundo. Pratique o perdão, pratique a compaixão, pratique a reconciliação. Jesus na prática, já. É oração, ação para todos nós. Muito boa noite, Suelen Cardoso, Rosângela Ramalho, Andréa Santos, Osório Simões, Adelaide Ferreira, Mônica Silva, Roseli Lanziotti, Ana Paula, Maria José, Anne Lix, André Salvatore. É muito bom estarmos juntos. Sintamos na alma essa convocação à fraternidade, à caridade, à compaixão, ao amor, à gratidão, à oração e à ação. É a isso que Jesus nos convoca. Tenhamos nós, pelo menos agora, 2000 anos depois da passagem do Mestre, olhos de ver e ouvidos de ouvir o convite dos generosíssimos servos do Senhor. Um grande abraço, paz e bem para vocês todos. Se for possível, até amanhã.